Em Isaías capítulo 48, e aí eu queria a sua atenção por alguns minutos. Nós vamos ler os versos 1 a 11. Onde aqui o profeta Isaías, boca de Deus, vai trazer uma palavra dura, firme, confrontadora para um povo que não enxergava o seu estado, não enxergava a sua incredulidade, não percebia a dureza do seu coração. E essa é a história de cada um de nós, de novo e de novo. E por que não dizer que a razão também de estarmos aqui, para de novo Deus nos ajudar, nos iluminar, nos animar para a nossa jornada. Escutem isto, casa de Jacó, vocês que se chamam pelo nome de Israel e saíram da linhagem de Judá. Vocês que juram pelo nome do Senhor e confessam o Deus de Israel, mas não em verdade, nem em justiça. Da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Desde a antiguidade anunciei as primeiras coisas. A minha boca as pronunciou e eu as fiz ouvir. De repente agi e elas se cumpriram. Porque eu sabia que você era obstinado, que o seu pescoço é um tendão de ferro e que a sua testa era de bronze. Por isso, desde aquele tempo, eu lhe anunciei essas coisas e as dei a conhecer antes que acontecessem, para que você não dissesse: o meu ídolo fez estas coisas, ou a minha imagem de escultura e a minha imagem de fundição as ordenaram. Você já ouviu. Agora olhe bem para tudo isto. Será que você não vai admitir que falei a verdade? Desde agora lhe anuncio coisas novas e ocultas que não conhecia. Foram criadas agora e não há muito tempo. E antes deste dia você não tinha ouvido falar nelas. Para que você não diga: sim, eu já sabia. Você não ouviu, não conheceu, nem tampouco antecipadamente se abriram os seus ouvidos, porque eu sabia que você não é nada confiável. E é chamado de transgressor desde o ventre materno. Por amor do teu nome, retardarei a minha ira. E por causa da minha honra, me conterei em relação a você, para que eu não venha a exterminá-lo. Eis que refinei você, mas não como a prata, o provei na fornalha da aflição. Por amor de mim é que faço isto. Pois como seria profanado o meu nome, não darei a mais ninguém a minha glória. Preste atenção em especial esse trecho final. Recentemente nós falamos aqui sobre o perigo, o risco da idolatria do amor. Ou seja,
de a gente, com um conceito prévio sobre o amor, projetá-lo sobre Deus, o que é muito diferente de conhecer a Deus e deixar Deus revelar o amor. E pensando nesse conceito de amor enquanto um Deus que se revela e então nos mostra o que é o amor, como os crentes se relacionam em suas igrejas, quando, ao contrário, já têm uma ideia prévia de amor, muito como uma ideia de autorrealização ou autoexpressão. Na cultura de hoje, chamada a cultura do selfie, a autenticidade é um valor caríssimo. Não é à toa que hoje os casamentos duram menos, não é à toa que se casam pessoas em menor quantidade. Não é à toa que temos tantos grupos, tantas divisões e conflitos no contexto atual. Para alguns, e aí pensando nas comunidades cristãs, os aspectos emotivos das reuniões da igreja têm uma importância demasiada, exagerada, eu diria até indevida, quando, por exemplo, a gente se apega ao estilo musical do louvor daquela comunidade ou da característica do pastor que prega. O que acontece é que muitos dos crentes acabam avaliando aquela igreja porque se identificam, atenção, com aquele louvor ou se identificam com aquele pastor. A gente às vezes escuta em algumas comunidades por aí afora que quando o pastor principal não está pregando, alguns membros acham que não é preciso ir ao culto, ou que não faz tanto sentido ir ao culto, ou as pessoas não vão ao culto mesmo, porque no fundo elas precisam se sentir bem dentro da característica que elas veem naquele pastor e que faz sentido para elas. Muitas vezes, inclusive, as letras das músicas não apresentam tanto uma oportunidade para a gente refletir sobre o amor de Deus para com os pecadores, mas elas são repetidas do amor dos pecadores por Deus. Não é que há errado, os dois tipos de atitude nós vemos em Salmos, tanto Deus falando do seu amor para conosco, como a gente retribuindo, mas o amor a Deus é sempre uma resposta ao amor de Deus. Deus nos amou primeiro, por isso amamos a Ele e amamos uns aos outros. Ou seja, que pressupostos ocultos no mundo ocidental hoje impedem que os crentes levem a sério, por exemplo, a membresia de uma comunidade, participar de uma igreja local, se envolver. Eu queria que você prestasse atenção nessa manhã e pensasse sobre si. A própria ideia de membresia ou disciplina numa igreja possui uma característica ou uma imagem de desamorosa. Isso, claro, no nosso contexto, pensando nas nossas emoções contemporâneas. Sistematicamente temos aprendido que devemos, nesse contexto secularizado, agir de forma independente, que o propósito da vida é a felicidade ao máximo. E é a felicidade do indivíduo, não importa tanto a do grupo. Por essa razão, as igrejas locais acabam sendo mais um grupo disputando a lealdade pessoal dessa sociedade que busca alegria a todo pano. Assim como os partidos políticos disputam os seus associados.
E nós acabamos aprendendo a negociar a nossa associação com igrejas locais à medida que as igrejas locais se alinham com a ideia que a gente tem acerca de nós mesmos e de nossos valores. É preciso desconfiar das nossas impressões. É preciso cuidar para que esse amor egocêntrico não seja o critério e o norte para a gente definir ou avaliar aquilo que às vezes vai ser uma coisa onde a gente vai ser construído, edificado, vamos criar os nossos filhos, vamos ser comunidade. A sociedade de nossos dias, tão consumista, não tem ideia de que a primeira coisa, por fim, que deve ser mudada ou trabalhada é o nosso próprio coração. Um coração de pedra precisa ser mudado por um de carne, um coração natural precisa ser transformado num sobrenatural. O consumidor, pelo próprio fato de ser um consumidor, está se esforçando tanto para comparar este produto com aquele, essa igreja com aquela outra, que ele raramente tira o produto, os olhos do produto ou dos produtos, para interrogar os seus apetites. Então a gente sai aí em busca de uma igreja saudável, e é legítimo que se faça isso, se você não está numa, mas desconfie dessa tendência em que você sempre é o critério, e esse critério muitas vezes ele é emocional dentro do que aquela comunidade pode atender você, e você nunca desconfia dos seus apetites. Ou seja, quando a gente visita uma igreja, talvez a gente deveria perguntar, quando a palavra de Deus é pregada, quando o louvor é ministrado, o que os meus apetites revelam, o que os meus desejos me mostram. O que a minha frustração com um culto indica, o que a minha alegria eufórica com o outro revela. Então, a gente às vezes está tão focado no produto que é oferecido nesse mercado gospel que a gente não se atenta para os nossos atrativos. A pergunta é, estamos desejando coisas certas? Conhecendo nós cristãos que o coração do homem é enganoso? Uma mentalidade, uma compreensão consumista tem uma obsessão desordenada e enganosa pelos objetos dos nossos desejos, em vez de pela qualidade desses desejos. A gente se foca no que nos pode ser dado. E é por isso que Paulo vai dizer que consumismo é a velha ganância. Ela é uma ação em relação a outros seres humanos, mas é fundamentalmente uma forma de medir como estamos diante de Deus, se temos contentamento nele. Por isso Paulo vai dizer que ela é uma forma, a ganância é uma forma de idolatria. Quando nós, pastores, falhamos em ensinar aos crentes que o problema dos nossos amores começa com a sua qualidade, em vez de os objetos amados, as habilidades que os crentes desenvolvem no shopping center simplesmente são transferidas para a vida das suas igrejas. Quem aborda isso muito bem é aquele livro Você é o que Deseja. E a gente não se dá conta que nesses hábitos, nesses ritos, nesse nosso cotidiano em que a gente funciona 24 horas, a semana toda, isso gera em nós uma espécie de formação, inclusive para funcionar no contexto comunitário.
O livro de James Smith. As pessoas vêm, ouvem a música, ouvem a pregação, olham as outras ao redor e fazem perguntas não verbalizadas. Esse grupo se parece comigo? Tem gostos semelhantes aos meus? Ficarei confortável entre essas pessoas? E elas fazem então uma avaliação de tudo quanto viram no caminho para casa, de repente conversando no carro, talvez você já deva ter feito isso. Gostei daquela música, menos de uma. O pregador não foi muito divertido. Bom, não é muito mesmo meu estilo. Você viu naquela igreja alguma programação para adolescentes, para crianças? Como é que é a escolinha bíblica infantil? Ela tem brinquedos? Elas avaliam a sua experiência em vez dos seus corações. Julgam a igreja em vez de deixar que a palavra de Deus as julgue. Em tudo isso, elas falham em reconhecer que podem não estar amando o próximo como a si mesmas, mas estão reforçando um amor próprio na medida em que pensam na comunidade enquanto um lugar que as possa servir. A pergunta que elas fazem não é que estilo de música ajuda o meu próximo a louvar a Deus, mas perguntam que estilo me satisfaz. Quando a ideia do compromisso obrigatório comunitário é removida, por exemplo, da definição de amor, as igrejas se tornam lugares onde sacrifícios pessoais não serão feitos, ou raramente serão feitos. Desse modo, o Evangelho raramente é exemplificado em comportamento, porque cumprir alianças, meus irmãos, como pecadores que nós somos, exigirá sacrifício. É como o marido que pensa que numa certa fase da sua vida o amor se foi do casamento, ele acorda um dia e vai embora. Mas antes de ser um sentimento, o amor é um compromisso. E pensando em nossa sociedade pecaminosa, nós, pecadores como somos, temos que pressupor os sacrifícios. Quando não estamos tão motivados, quando não estamos tão alegres, quando somos tentados a desistir. As pessoas não param para medir as consequências do seu afastamento na vida dos outros, elas os abandonam. Elas os deixam para trás sem dó e sem piedade. Elas não sentem o peso de sua responsabilidade comunitária com a igreja local. Elas mudam de ciclo. Aliás, é interessante essa expressão, um novo ciclo. De onde nós incorporamos essa expressão, um novo ciclo? A gente tem que ter cuidado porque essas linguagens do mercado são importadas para o nosso viver comunitário e a gente não se apercebe, tudo fica perecível, precário, instável. Paulo diz que somos membros uns dos outros. Paulo diz que a vinculação que a gente tem entre nós é incrível. Jesus chegou a dizer que seu pai, sua mãe, seus irmãos são aqueles que fazem a vontade do seu pai. E não aqueles que geram fisicamente alguém. Com tudo isso, a ligação entre a doutrina e a prática, o que a gente confessa e pratica, fica essa ligação muito enfraquecida. Os crentes professam ter fé no Evangelho. Seu sepultamento e ressurreição nas águas do batismo indicam que eles querem tomar as cruzes que Jesus lhes dá e seguir o Senhor, mas a própria ética do amor não é transformada a esse ponto. É um amor sem compromisso que não proporciona a oportunidade de cumprirmos essa profissão de fé nesse mundo com os seus desafios.
O mundo como um todo, queria que você guardasse o que eu vou dizer agora, meu irmão, minha irmã. O mundo como um todo olha para a igreja cristã e ouve a respeito do seu amor cristão, mas às vezes não vê nada diferente do que aquilo que já conhece. Nós temos que ter muita autocrítica aqui. Porque era disso que Jesus dizia quando o mundo seria conhecido. Os seguidores de Jesus seriam conhecidos como discípulos dele, se tivessem amor uns para com os outros. Mas o mundo, embora ouça a respeito do amor cristão, não vê nada diferente daquilo que já conhece, porque nossos compromissos de uns para com os outros são insignificantes por vezes, ou se baseiam em interesses pessoais, características etárias. Se temos filhos pequenos de mesma idade, se moramos no mesmo bairro, se gostamos do mesmo estilo de música. Por que então os descrentes vão se preocupar com compromissos se nós, enquanto igreja cristã, temos sido falhos nessa questão? A campanha que a cultura ocidental tem promovido durante séculos em favor do individual também tem sido uma campanha contrária a todas as formas de autoridade. Desde o ensino elementar até a graduação, os educadores têm nos ensinado a questionar a autoridade. A autoridade da igreja por causa do que ela fez, por exemplo, com Galileu. A autoridade dos reis por causa da usurpação tão frequente. A autoridade da grande maioria por causa das suas tiranias. Questionamos a autoridade dos homens por causa do exercício da sua força bruta e atos de opressão. Questionamos a autoridade da Bíblia por causa das suas supostas contradições. Questionamos a autoridade da ciência por causa das mudanças de seus paradigmas. Questionamos a autoridade da filosofia por causa dos seus jogos de linguagem. Questionamos a autoridade da linguagem porque ela tem sido desconstruída. A autoridade dos pais questionamos porque os pais às vezes abusam da sua autoridade. Questionamos a autoridade do mercado por causa das suas desigualdades exageradas. Questionamos a autoridade da polícia por causa do uso da força, a autoridade de líderes religiosos porque nos farão acreditar em nossas ideologias. E é evidente que aqui a história mostrou que abusos acontecem, equívocos ocorrem, mas nós fomos para um outro extremo, nós nos tornamos incrédulos, anti-autoridade. Nós questionamos tudo aquilo que não nos faz sentir bem. Guarde isso. Desde o início, a história que o iluminismo conta sobre o individualismo tem sido uma história de batalha contra a autoridade. Razão pela qual o método de Descartes começa com uma atitude ceticista em relação a toda autoridade fora dele mesmo. Toda autoridade fora dele mesmo, Descartes, inaugurando a era moderna, questiona. Ele construiu toda uma cosmovisão acerca dos recursos internos com a sua frase, cogito ergo sum, penso, logo existo. No ponto em que Deus, Criador do céu e da terra, se descreve a Moisés com o atributo eu sou, Descartes fundamenta o seu conhecimento da própria existência e a partir daí o conhecimento de todas as coisas, até de Deus, no atributo da sua própria racionalidade, do que ele pensa. Ele diz, em outras palavras, sei que existo porque sou um ser que pensa. Com esse famoso
desvio ou ênfase para o sujeito, o indivíduo se tornou árbitro de todas as verdades. Jeová, como a verdade, é rejeitado. O indivíduo, então, não precisa confiar na igreja, nos pais, no rei, no professor para lhe dizer o verdadeiro e o falso, e o certo e o errado, porque eu sei o que é certo e o que é errado. O indivíduo deve julgar a verdade por si mesmo. Pensando nesse contexto breve que eu trago diante de vocês, eu queria nesta manhã refletir sobre a relação, então, entre o amor de Deus e a santidade de Deus. Porque nós facilmente fazemos uma separação desses atributos e confundimos completamente a própria pessoa de Deus enquanto quem Ele é. Essa relação do amor com a santidade de Deus na história da igreja foi diversificada. Quando a gente conta essa história, vemos que as igrejas fazem duas coisas: ou elas se desviam muito na direção da santidade e se separam do mundo, e com isso abandonavam o amor, ou elas se desviam na direção do amor e da assimilação cultural e acabavam abandonando a santidade. Preste bem atenção, porque isso quer provocar a gente a pensar se eventualmente também nós, individualmente, não acentuamos uma verdade em detrimento da outra. Talvez fosse melhor dizer que algumas igrejas têm se desviado muito na direção daquilo que elas acham que é santidade, enquanto outras igrejas têm se desviado também bastante para aquilo que elas acham que é amor. E aí, guarde essa frase. Se uma igreja abandonou a santidade, ela abandonou o amor. Se ela abandonou o amor, ela também abandonou a santidade. Nunca esqueça isso. Nunca esqueça isso. A santidade e o amor envolvem um ao outro mutuamente e agem em acordo e não em oposição. Imagina agora a gente começar a imaginar igrejas mais amorosas ou igrejas mais santas como se fossem dons diversos que Deus desse para a sua igreja, mas contrapondo Deus em sua essência, em seus atributos, que Ele é ao mesmo tempo amor e ao mesmo tempo santo. Isso não se trata de dons diversos, isso se trata de uma compreensão equivocada sobre Deus enquanto quem ama e Deus enquanto quem é santo. Ao descrever a relação entre a santidade e o amor de Deus, Jonathan Edwards argumenta assim: a santidade de Deus é a sua dedicação perfeita e pura ao prazer que Ele tem em si mesmo e em sua glória. Repito, a santidade de Deus é a dedicação perfeita de Deus, dedicação pura, ao prazer que o próprio Deus tem em si mesmo e em sua glória. Ou seja, o Pai é dedicado ao Filho e o Filho é dedicado ao Pai. Vemos isso o tempo todo no Novo Testamento. Ou seja, a santidade de Deus é o seu amor por si mesmo. Escute isso, pensando nesse nosso contexto atual. Jonathan Edwards escreve: a santidade de Deus consiste em seu amor principalmente na união perfeita e íntima e no amor que existe entre o Pai e o Filho. Ele escreve também: a santidade de Deus é Ele ter a consideração devida, adequada e apropriada por todas as coisas. Portanto, ela consiste principalmente em sua consideração infinita, ou em seu amor por si mesmo, já que Ele é o ser mais grandioso
e mais excelente que existe. Ou seja, meus irmãos, a santidade de Deus consiste em seu amor infinito por si mesmo. Você lembra do texto que lemos agora, de Isaías 48? O último versículo, 11. Não darei a mais ninguém a minha glória. E o começo dele, por amor de mim, é que faço isto. As pessoas geralmente pensam em santidade enquanto termo como o fato de Deus estar, aspas, separado. É uma ideia muito comum hoje em nosso tempo. Deus é santo, Deus é separado. Mas o fato de Ele estar separado aqui, não nos diz do quê? Talvez a melhor definição para a palavra bíblica santo seja consagrado a ou dedicado a alguma coisa. Se Deus odeia o pecado, é porque o pecado se opõe a algo que Deus ama. E o que Deus mais ama? O que Deus mais ama é a sua própria glória. Wayne Grudem, escrevendo sobre esse assunto, diz assim: a santidade de Deus significa que Ele é separado do pecado e dedicado a buscar a sua própria honra. Me diz se essa ideia de amor próprio na divindade entre as três pessoas não combina de maneira pervertida com a ideia de amor próprio, fruto de pecado dos seres humanos. Isso ajuda a explicar a transcendência e a imanência de Deus, por exemplo, no Cântico de Isaías, capítulo 6, versículo 3. Veja o que ali um serafim canta. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Agora veja, toda a terra está cheia da sua glória. A santidade de Deus não separa sua presença da terra, mas faz exatamente o oposto. A santidade de Deus enche a terra com a sua presença para que Ele possa exibir a sua glória única e exclusiva. Note os cantos que nós cantamos hoje. 2 deles, pelo menos, falavam glória a Deus pela criação, pelos luminares, pela separação das águas. Isso não é pouca coisa. Eu sei que, eventualmente, quando a gente canta sobre nossa redenção, isso enche o nosso coração de alegria. Mas a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a própria redenção pode ser expropriada do Redentor e tornada um bem nosso, para o nosso agrado. Nós fomos redimidos para quem? Paulo chegou a escrever que o seu próprio corpo não era dele, que a sua vida não era dele, que ele havia sido comprado por preço. Meu irmão, minha irmã, se você não prestar atenção, nós, nesse sentido, vamos continuar sendo aculturados e vamos projetar sobre Deus os pressupostos desse tempo secularizado sobre quem Ele é, e vamos funcionar numa mecânica pervertida, equivocada. Isso tem sistematicamente acontecido entre nós. Santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. A santidade, ao que parece, exige não só um não ao mundo, mas um ingresso no mundo para que Deus seja glorificado. Por isso que nós, enquanto cristãos, não entregamos esse mundo à sua própria sorte. A criação geme aguardando a redenção, a revelação dos filhos de Deus. Nós nos preocupamos com o mundo enquanto criação de Deus, e isso é importante. Aquilo dá testemunho da sua glória.
Por essa razão, Davi vai cantar no Salmo 29, versículo 2, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Será que nós temos percebido essa beleza? Será que nós temos enxergado a razão desse mundo ter vindo à concretude? Tornar manifesta a sua santidade é o mesmo que manifestar a sua glória. Ezequiel 28, 22 vai dizer a mesma coisa. Êxodo 15, 11 é um outro exemplo disso. Jonathan Edwards nos ajuda a perceber, portanto, que a santidade de Deus e o amor de Deus são duas perspectivas de uma mesma realidade e, por favor, não façamos uma cisão aqui entre esses atributos. Não escolha um deles. Não faça de Deus uma caricatura, um espantalho, um boneco. Não projete, repito, isso é idolatria, projetar sobre Deus o que eu previamente já acredito ser e eu arremesso contra Ele e eu leio Deus a partir dos meus óculos. Infelizmente, hoje eu estou aqui com eles. Mas que os nossos óculos sejam os mais cristalinos possíveis, as lentes mais limpas possíveis. Ao olharmos para dentro do ser trino de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, vemos o que entre as pessoas da Trindade? Amor. Ao olharmos para fora das três pessoas, vemos santidade. Em outras palavras, considere os relacionamentos dentro da própria divindade, entre o Pai, o Filho e o Espírito. Podemos ali ver laços perfeitos de amor divino. Três pessoas que possuem afeição perfeita para com o bem e a glória um do outro. É por isso que a Escritura vai dizer que Deus não precisava de nós. Que Deus não nos criou porque necessitava de culto. No entanto, quando caminhamos para fora desse relacionamento trinitário e olhamos para a mesma coisa em comparação a outras coisas do universo, vemos o que a Bíblia chama de santidade. O fato de Deus ser, de modo puro, dedicado a amar a sua própria glória. Então, meus irmãos, qual é exatamente a relação entre amor e santidade? A santidade é a forma de medir a dedicação do amor a Deus ou a pureza da dedicação do amor a Deus. Ou seja, o quão puramente o homem ama a Deus. Essa é a forma de saber o quão santo um ser humano é. Isso sim. Não é o quanto ele guarda os mandamentos, observa externamente a lei, mas o quanto ele ama e o seu coração foi regenerado, purificado para ter para com Deus pureza de devoção. Outra maneira de dizer isso seria dizendo que o amor de Deus é dirigido pela santidade de Deus. Ele sempre e somente se move na direção de propósitos santos, puros. Nesse sentido, o amor de Deus é constrangido pela santidade de Deus, assim como a água é constrangida por um cano através do qual flui. Meus irmãos, é essa afeição santa, ou amor santo, que divide o universo em dois. Você viu isso na Bíblia já? O justo, o ímpio, o crente, o descrente, o santo, o profano. Há uma linha divisória entre os dois lados, uma linha clara como o limite entre o interior do Éden e o lado de fora, o interior da arca de Noé e o lado de fora, o interior de uma casa coberta por uma mancha de sangue na noite da Páscoa e o lado de fora. Perceba,
Entre o interior do arraial israelita no deserto e a parte externa, entre o interior da terra prometida e a parte de fora, é uma linha tão clara quanto o Rio Jordão, que foi cruzado por Israel. De um lado desta linha estão os santos, do outro lado estão os ímpios. De um lado estão aqueles que têm um amor centrado em Deus, do outro, aqueles que amam ídolos. De um lado estão aqueles que ouvem a palavra e a lei de Deus, e do outro estão aqueles que ouvem as suas próprias opiniões, que ouvem as opiniões dos outros. Quando Paulo, então, se refere ao povo escolhido de Deus, ele usa uma expressão em Colossenses 3:2, santos e amados. Santos e amados. Ele não está falando sobre duas coisas que não têm relação. A igreja local que escolhe enfatizar o amor de Deus, mas não a sua santidade, é uma igreja que não compreende o que o amor de Deus é. Porque o amor de Deus é completamente firmado sobre Deus e o seu caráter glorioso em todos os seus aspectos. Tal igreja provavelmente acabará colocando um ídolo no lugar de Deus, que ela construiu, que ela caracterizou. E como tal, a igreja que hesita em traçar limites entre membros e não membros, porque isso pode parecer menos amoroso, essa igreja precisa saber que ela tem deixado de lado a verdade e tem se deixado enganar por uma caricatura de amor centrada no indivíduo. Cuidado. Por outro lado, a igreja que por uma razão ou outra parece enfatizar a santidade de Deus e, no entanto, falha em fazê-lo a serviço do amor, é uma igreja que interpretou e interpreta mal a santidade de Deus. A santidade de Deus, meus irmãos, significa encher a terra com a sua glória, incluindo o modo distinto como Deus enviou o seu Filho para chamar não justos, mas pecadores ao arrependimento. Não resta dúvida de que aquele a quem os demônios reconheceram como o santo de Deus foi o que disseram quando viram Jesus. Era o mesmo que se aproximaria depois para tocar aquele homem com espírito imundo, de modo que o povo de Israel, o povo santo, entre aspas, não tocaria. Uma igreja santa, meus irmãos, é uma igreja que se abstém do pecado enquanto habita entre os pecadores, sendo ambas essas qualidades inerentes à santidade. Ela está no mundo, mas não é do mundo. Essas duas posturas são qualidades da santidade de Deus. Missões e evangelismo não são simplesmente uma consequência do amor, mas da santidade de Deus. A gente se engana. Parece que Deus faz uma concessão na sua santidade e resolve agora despertar seu lado amoroso. Não é assim que a gente funciona às vezes a gente é misericordioso com alguém, às vezes é duro. Deus não é como homem. Deus é tão completamente consagrado à sua própria glória que deseja, isso sim, que todos se consagrem à sua glória. E novamente, a igreja que pensa que é santa, mas não se envolve com o evangelismo ou com ações de serviço, não é uma igreja santa. Aqueles que pertencem aos eleitos, mas são indiferentes, é preciso tomar cuidado. Portanto, tanto o amor quanto a santidade possuem estímulos internos e externos. São internos porque cooperam para atrair as pessoas para o amor de Deus, e externos pelo fato de desejarem que mais e mais pessoas conheçam esse amor.
A santidade, meus irmãos, e o amor de Deus é uma fornalha de purificação nos nossos corações, que arde cada vez mais com amor pelos perdidos. Considere a razão de o amor de Deus tanto nos atrair como nos ofender. Pense um pouco. Ele nos atrai com o seu amor porque nos abraça. Nos atrai porque é um dom misericordioso e inclusivo. Ele quer incluir mais e mais pessoas, apesar da indignidade delas. Todavia, esse amor nos ofende porque nele tudo diz respeito a Deus. E nosso coração orgulhoso e idólatra não aprecia esse fato. Esse amor nos ofende porque tudo nele diz respeito a Deus. E o nosso coração orgulhoso e idólatra não aprecia isso. Ele nos ofende porque as pessoas são incluídas nele não por causa da honra de seus nomes. E a gente ouviu isso há um tempo atrás. Isso ficou viralizado em nossas redes sociais. Você não é o centro do coração de Deus mesmo. Não é. Sim, Deus te ama muito, Deus me ama muito. Mas acima disso, Deus ama a sua glória. E isso é ofensivo para nós. Essa é a verdade. Isso não é fácil de se domesticar. Eu, por exemplo, escutar que eu não posso me salvar por mim mesmo, que nada que eu ofereça é digno de ser aceito para a minha salvação, porque eu sou um pecador. Eu sou uma criatura que caiu em degeneração, cujo coração é movido por intenções ocultas, pervertidas. Então a salvação não é só Deus me dando de volta a dignidade, Deus é aquele que age me fazendo dele, para a glória dele, para a exaltação do seu nome. E isso é completamente contracultural, é ofensivo. Não foi o que Jesus disse? Quem quer preservar a sua vida, entregue. Quem quiser segurar a sua vida, vai perdê-la. Não foi o que ele disse? Você que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas, infelizmente, a igreja se tornou hoje um lugar de maximização da felicidade, um lugar de despertarmos nas pessoas que vêm cansadas ou desanimadas o seu potencial positivo de felicidade, cuja durabilidade é nada. Mal ela atua em alguns momentos de nossa vida, quanto mais transcender esse plano. Mas Jesus disse: quem tem o Filho tem a vida. Eu lamento dizer, mas é verdade dizer que muito do que hoje consideramos evangelho foi adaptado a uma cultura coach, de desenvolvimento de habilidades pessoais, autoestima. E aí vai. Deus nos ofende porque as pessoas são incluídas nele não por causa da honra dos seus nomes, elas são incluídas nele por causa da honra e do louvor do nome de Deus. Acabamos de ler Isaías. Elas não são incluídas por causa daquilo que elas podem oferecer, mas por aquilo que será pedido que elas entreguem adoração. O fato de a adoração de nossas vidas santas, de nossas santas ambições estarem centradas em Deus, nos ofende. Isso é excludente, arbitrariamente excludente, e exclui a adoração de todas as outras coisas além de Deus. Pense sobre isso.
Pense sobre a sua vida, a sua casa, a sua agenda. Pense sobre a sua vida. As Escrituras demonstram que os propósitos de Deus na redenção também são santos, centrados em Deus. Se o amor do Pai pelo Filho é caracterizado pela transmissão que o Pai faz de si mesmo ao Filho, e por sua atração pelo Filho, o que dizer do amor de Deus então pelos pecadores com os seus pecados? Não poderíamos apenas dizer que seu amor pelos pecadores é um amor sacrificial? Somente uma dádiva? Uma concessão? Jonathan Leeman dirá que sim e não. Do nosso ponto de vista, sim, o dom da salvação por meio de Cristo é uma dádiva de amor a pecadores que não merecem. Veja João 3,16, um texto conhecidíssimo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Romanos 3, 23 e 24. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo. Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Nós não merecemos o amor redentor de Deus, não podemos merecê-lo, Ele deve nos dar esse amor, não apenas independentemente de qualquer qualidade em nós, mas numa espontânea e espantosa contradição em relação ao que a gente é, pecador. É aquela célebre frase equivocada: Deus ama os pecadores, o que Ele não ama é o pecado. De certa maneira, Deus, sim, Ele ama os pecadores, mas de outra maneira, Deus, onde o pecado está, é ofendido em sua santidade, em sua majestade, em sua autoglorificação. Portanto, do ponto de vista de Deus, o dom da salvação é dado em resposta, essa é a verdade, à pessoa e obra de Jesus Cristo. Cristo conquistou a nossa salvação, Ele é quem a mereceu. Deus nos ama porque Ele ama o seu belo Filho e deseja que a beleza justa do seu Filho seja difundida e proclamada por meio da transferência da justiça de Cristo à sua noiva, a mim e a você. Veja João 17, versículo 1. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o Filho, para que o Filho glorifique a ti. Versículo 2. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Romanos 3, 21. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, todos pecaram e carecem, veja bem, da glória de Deus. Hebreus capítulo 2, versículo 10. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. 11. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Por fim, capítulo 5 de Hebreus, versículo 8.
embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Meus irmãos, o amor do Pai pelo Filho é dado a recebedores indignos com base no mérito de Cristo. Eu não sei se a gente entendeu isso. Na verdade, até existe um sentido, do nosso ponto de vista, com o qual é possível qualificar a afirmação de que Ele nos dá salvação como dom. Devemos manter em mente que o dom possui um propósito que nos transcende. Deus dá o dom da graça a recebedores indignos para que eles possam se parecer com o objeto do seu amor, Cristo. Veja Efésios 5, 25. Adiante. Bom, pode ser por aqui. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo, agora aqui, amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. 27. Para a apresentar a quem? A si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E ainda Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios, 2, que com o rosto desvendado a gente contempla como por espelho a glória do Senhor e é transformado por essa glória de glória em glória. O ardor da afeição do Pai pelo Filho é tão grande que Ele deseja que centenas de milhares de rostos se pareçam com o rosto de Jesus. Existe um amor comum no mundo de nossos dias, que é aquela afeição que a gente tem por alguma coisa favorita. Mas esse não é o amor cristão. O nome do preferido que tanto o pai quanto o cristão se esforçam para evidenciar é o nome de Cristo. Ao passo que Cristo se esforça para evidenciar o nome do Pai e chama o seu povo a fazer o mesmo. Meus irmãos, o amor de Deus por qualquer outra coisa que não seja a glória do Filho está condicionado àquele primeiro amor. Todas as outras atividades de Deus são contingentes a este único propósito, proclamar a glória de Deus. Todo o amor de Deus talvez se resuma em seu amor por si mesmo e o seu deleite em si próprio. Seu amor pela criatura é apenas a sua inclinação para glorificar a si mesmo e transmitir-se a si mesmo para o seu próprio deleite na glorificação e transmissão de si mesmo. Quando vamos sendo transformados em muitos filhos semelhantes a Jesus. É ofensivo isso? Não é o que você imaginava? O amor de Deus pela humanidade na criação está ligado à exibição da sua imagem. Seu amor pela humanidade na redenção está ligado à exibição da imagem do seu Filho. Ele nos dá esse amor porque é atraído pela exibição da glória. Seu amor por nós está condicionado a esse fim maior. Por exemplo, às vezes a gente diz assim, eu amo o meu emprego. No entanto, amo mais a minha esposa do que o meu emprego. Se as circunstâncias forem tais que eu tivesse de escolher entre a minha esposa e o meu emprego, o emprego seria sacrificado. Será que a natureza condicional do meu amor pelo meu emprego significa que de fato não amo? Certamente não. Tenho um prazer genuíno em meu emprego e isso
de modo confiante por razões que glorificam a Deus. Entretanto, o meu amor por minha esposa é maior, o que significa que em dadas circunstâncias o meu amor por meu emprego é condicionado ao amor por minha esposa. Exatamente por isso poderíamos dizer que se existe qualquer coisa na vida que eu ame incondicionalmente, aquilo deve ser aquilo que eu mais amo. Aquilo que eu manteria após sacrificar todo o resto. Todas as demais coisas que eu amo na vida, portanto, as amo com a condição de que elas não ameacem aquilo que eu mais amo. Por fim, se Deus é a coisa mais importante em nossas próprias afeições, todos os outros amores acabarão por serem condicionados a esse primeiro amor. Está entendendo também a sequência? Amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Amamos aos outros porque primeiramente fomos amados por Deus. Sem essa compreensão da glória de Deus, da centralidade de Jesus, de que por meio dele pegamos uma carona, sem merecimento algum, e tudo converge no Filho, nós vamos tender a domesticar Jesus, vamos domesticar o Evangelho, e o Evangelho vai se tornar uma religião idólatra em nossa prática. Meus irmãos, por favor, não basta a gente, como cristãos hoje, ter clareza confessional, ter clareza sobre a doutrina cristã, sobre o que a gente deve fazer quando a gente é pressionado por um mundo anticristão, com valores anticristãos que nos moldam. A pergunta só é quanto. A pergunta é em que medida, não é ser, mas em que intensidade a gente já, embora tenha ideias regeneradas, ideias fruto da transformação do Evangelho, a vida é organizada por um sistema anticristão. E a gente não se apercebe, mas nós somos conduzidos o tempo todo por essas ideias, valores. Os mesmos raciocínios em relação ao principal amor de Deus poderiam então ser afirmados para outras coisas que Deus ama, ainda que de forma condicional. Isso contradiz uma das pressuposições fundamentais da nossa cultura a respeito do amor, a saber, de que todas as coisas dignas do nome amor devem ser incondicionais. Tanto que nos debates que hoje a gente vê em qualquer área, seja na guerra, seja questão de minoria, seja questão de gênero, o pressuposto é amor, tolerância incondicional, aceitação ampla e restrita. E nós fomos moldados por esse pensamento. O amor não pode ser condicional, o amor tem que ser sempre incondicional. O amor pode ser condicional e, de fato, o amor de Deus pela humanidade é condicional. Na criação, ele era condicionado ao fato de o homem guardar o mandamento. Na redenção, ele é condicionado à justiça de Cristo e à capacidade de eu e você exibirmos a glória do nosso Deus. As boas novas do cristianismo não são as de que Deus decidiu amar um povo incondicionalmente, e sim que Ele decidiu conceder seu amor condicional a um povo de modo pleno e garantido, de forma oposta ao que esse povo merece, porque Cristo, no lugar desse povo, foi quem fez justiça, quem satisfez as exigências da lei. David Powlison tem uma frase para isso.
Deus não ama seu povo escolhido incondicionalmente, Ele os ama de modo anticondicional. Ele ama o seu povo de modo oposto ao que esse povo merece e depois o transforma naquilo que o povo sempre deveu ser. Ele dá o seu Espírito ao seu povo por meio do qual as pessoas podem viver de acordo com os seus padrões, exibindo por meio disso, mais uma vez, a sua imagem. Mesmo que no meio do caminho tropecemos e recorramos ao sangue de Jesus, mesmo que no meio do caminho desanimemos, mas lá está a verdade, lá está o alvo, lá está a nossa referência. É para isso que nós existimos. Então, no amanhã em que adoramos a Deus, nós estamos aqui, não por causa de nós mesmos, nós estamos aqui pelo Senhor glorioso. Bendito seja o seu nome. É ofensivo, né? É evidente. Assim, o seu povo fica livre para cumprir os seus propósitos que Deus tinha para eles na criação. Conforme os profetas prometeram, Deus perdoa a iniquidade do seu povo, mas também coloca no coração do seu povo a sua lei, para que ande nos seus caminhos, de modo que eles agora andem na sua verdade e guardem a sua palavra. O que nos tornamos, o que a igreja hoje virou, com os diversos grupos, diversos segmentos, com a teologia liberal, a teologia da prosperidade, o que nós nos tornamos. Enquanto o ser humano for o centro da igreja, nós teremos diversidade que denuncia a essência, que denuncia a nossa origem. Meus irmãos, todas as riquezas do amor do Pai por o seu Filho são concedidas a nós, filhos, adotivos e co-herdeiros. Todas as afeições do amor do Pai por seu Filho são concedidas à noiva do seu Filho. Nós, da igreja, somos incorporados de modo notável no vasto, ilimitado e restrito amor do Pai pelo Filho. O estudioso do Novo Testamento, Richard Bauckham, observou que os atributos chave no relacionamento entre o pai e o filho em João 10 também se tornam, veja bem, a base da oração de Jesus para os seus discípulos. Veja aqui o paralelo entre João 10, na relação do pai com o filho e na relação da divindade conosco. Veja, João 10, versículo 30. Jesus descreve a si mesmo e o Pai como um. Ok? No capítulo 17, ele pede ao Pai para tornar os seus discípulos um, assim como ele e o Pai são. No capítulo 10 ainda de João, Jesus diz que foi santificado pelo Pai. Versículo 36. No capítulo 17, a oração de Jesus pelos seus discípulos, ele pede ao Pai para que os seus discípulos sejam santificados. Versículo 17. No capítulo 10, Jesus diz que Deus enviou o Filho ao mundo. No 17, versículo 18, Jesus pede ao Pai para sermos enviados ao mundo. No capítulo 10, Jesus diz que o Pai está nele e que ele está no Pai. Versículo 38. No capítulo 17, ao falar sobre os seus discípulos, Jesus diz ao Pai, a fim de que eles estejam em nós. E eu neles, e tu em mim. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Meus irmãos, os discípulos são incorporados em todas as afeições, direitos e propósitos que o Pai oferece ao Filho. O homem natural pode se ofender com a centralidade do amor de Deus no próprio Deus. A Bíblia não esconde isso.
Se ao menos os nossos olhos fossem abertos para vermos o quão grandioso é esse amor, e em segundo lugar, o que Deus promete ao ser humano no Evangelho, nos daríamos conta, na verdade, do que recebemos gratuitamente pela fé. Quão grandioso é o amor de Deus por Deus. As chamas do amor de Deus devem arder por algo. No amor de Deus por Deus, seu amor não arde por nada que não seja a beleza mais requintada, que não seja a retidão moral mais perfeita, por nada que não seja o poder criador e sustentador do universo, por nada que não seja uma justiça cuidadosa, por nada que não seja a sabedoria do seu Filho, um Filho que reflete de volta a imagem do seu próprio ser. Quando o Pai contempla o Filho, as chamas do seu amor ardem por tudo isso, com deleite e prazer, no bem que existe nesse Filho. Esse é o grandioso amor de Deus.